Em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista estava em seu último suspiro. As forças soviéticas estavam avançando em Berlim, a capital alemã, e lutando ferozmente contra as tropas inimigas. Finalmente, em 30 de abril de 1945, a bandeira soviética foi içada no topo do Reichstag, o prédio do parlamento alemão, simbolizando a vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazista. A foto icônica que capturou esse momento foi tirada por Yevgeny Kaldei. Foi um momento histórico e emocionante para a União Soviética e para todo o mundo, significando o fim da guerra e a esperança de um futuro mais pacífico. No dia 6 de junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, um barco de desembarque Higgins participou da Operação Overlord, também conhecida como Dia D. Esse tipo de barco foi projetado especialmente para desembarques em praias e rios, e foi amplamente utilizado pelas forças aliadas durante a guerra. Naquele dia, esse barco e sua tripulação enfrentaram condições adversas ao navegar em águas perigosas até chegar à costa da Normandia, na França. Com coragem e determinação, eles desembarcaram soldados e equipamentos para invadir a Europa ocupada pelos nazistas. Essa operação foi um ponto de virada na guerra e ajudou a levar à vitória dos aliados. A imagem desse barco de desembarque Higgins no dia D é um símbolo da coragem e bravura das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Eles enfrentaram muitos desafios e perigos para libertar a Europa da tirania nazista e garantir a paz e a liberdade para as futuras gerações. Nesta foto, podemos ver um momento histórico da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Kursk, que aconteceu em 1943. Foi a maior batalha de tanques da história, envolvendo mais de 6.000 veículos de combate. As forças alemãs lançaram uma ofensiva contra as linhas soviéticas, mas foram impedidas pela resistência dos soldados soviéticos e pelas táticas de defesa bem planejadas. A batalha marcou uma virada importante na guerra, com a Alemanha perdendo uma grande quantidade de tropas e recursos, o que acabou contribuindo para a vitória final dos aliados. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, um grande número de soldados alemães foram capturados pelos soviéticos durante a Operação Bagration. Esses soldados se tornaram prisioneiros de guerra do Grupo de Exército Central e foram levados para Moscou. Eles marcharam em desfile pelas ruas da cidade, com suas cabeças baixas e semblantes abatidos, mostrando a derrota da Alemanha naquele momento da guerra. Nesta imagem, podemos ver soldados da União Soviética e dos Estados Unidos juntos. Soldados americanos levantando a bandeira dos Estados Unidos no topo do Monte Suribachi, em Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial. A foto se tornou um símbolo icônico da coragem e determinação dos soldados americanos, que lutaram em uma das batalhas mais sangrentas da guerra no Pacífico. Em 1945, um avião kamikaze colidiu com o porta-aviões USS Bunker Hill, resultando em uma grande explosão que danificou gravemente a embarcação. Um metralhador alemão durante a Batalha do Bojo 1944. Nessa imagem, vemos um grupo de soldados japoneses prestes a cometer um dos atos mais cruéis da história, o massacre de Nanjing em 1937. Eles se preparam para esfaquear civis indefesos, que foram brutalmente agredidos e mortos durante esse episódio trágico.
Nesta imagem, podemos ver uma das muitas valas comuns que contém os restos mortais de milhões de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outros que foram considerados indesejáveis pelos alemães e exterminados de forma sistemática durante os anos de 1942 a 1945. É um triste lembrete das atrocidades cometidas durante o Holocausto, um período sombrio da história que nunca deve ser esquecido. Essa imagem mostra sobreviventes japoneses que estavam a bordo de navios destruídos durante a Batalha de meados de 1942. Eles conseguiram escapar com vida, mas carregam consigo as cicatrizes e os traumas da guerra, que afetaram profundamente suas vidas. Soldados soviéticos de diferentes origens étnicas são vistos fumando em 1945, destacando a diversidade presente no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Na imagem, podemos ver bombeiros em ação durante um atentado terrorista da Alemanha que ocorreu em Londres no ano de 1941. Eisenhower discursa para as tropas aerotransportadas dos Estados Unidos um dia antes da invasão da Normandia em 1944, encorajando os soldados e reconhecendo a importância histórica do momento. Um grupo de mulheres soldados soviéticas avançando para Kursk em 1943, prontas para lutar pela defesa de seu país. Essas corajosas mulheres se uniram ao exército para proteger sua terra e defender sua liberdade, desafiando as expectativas de gênero e mostrando que não há limites para o que as mulheres podem fazer. Na imagem, vemos a triste cena de judeus sendo enviados pelos alemães para o destino trágico da morte após a revolta do gueto de Varsóvia em 1943. Um marinheiro dos Estados Unidos celebra a vitória beijando uma mulher desconhecida nas ruas de Nova York em 1945. Embora o beijo tenha sido inicialmente não consensual, a mulher mais tarde afirmou que não se importava e que foi um momento de alegria e alívio para todos. Em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, uma bomba nuclear foi lançada sobre a cidade de Nagasaki, no Japão, resultando em uma enorme explosão que causou destruição e morte em massa. O ataque foi uma das piores tragédias da história da humanidade e deixou um legado de sofrimento e dor que persiste até hoje. Esta imagem retrata soldados alemães avançando na União Soviética durante a Operação Barbarossa em 1941. Um francês contempla a chegada dos alemães em Paris em 1940. Um tanque Sherman 76 americano enviado como parte do programa Lend-Lease é visto em uso pelas forças soviéticas em 1945. Em 1940, Hitler e outros líderes nazistas visitaram Paris, capital francesa recém-conquistada pelo exército alemão. Eles caminharam pelas ruas da cidade, visitaram monumentos históricos e posaram para fotos. Enquanto isso, muitos parisienses sofriam as consequências da ocupação alemã, lidando com a escassez de alimentos, restrições de movimento e a incerteza do futuro. Imagem mostra a libertação de Paris com soldados e civis comemorando próximo ao Arco do Triunfo em 1944. Soldados britânicos capturam a tripulação de um tanque alemão Panzer IV durante a Batalha de El Alamein em 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão incendiou cidades ao redor de Leningrado em 1941,
causando uma devastação sem precedentes para os civis que ali habitavam. Grupo de bombardeiros de longo alcance dos Estados Unidos é visto em formação sobrevoando os campos de petróleo de Ploiești, na Romênia, em 1943, em uma importante missão para cortar a produção de combustível dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Lyudmila Pavlichenko, atiradora da elite soviética, reivindicou mais de 300 mortes durante a Batalha de Sevastopol em 1942. Sua habilidade com o rifle a tornou uma lenda entre as tropas soviéticas. Mais tarde, tornou-se amiga pessoal de Eleanor Roosevelt. Um prisioneiro de guerra soviético, libertado de Dachau, exibindo as terríveis condições em que os alemães mantinham os prisioneiros de guerra do leste em 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, Nikita Khrushchev participou da reunião geral do Estado-Maior em Stalingrado em 1942. Mais tarde, ele se tornou o líder soviético e o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Stalin, FDR e Churchill reunidos na histórica Conferência de Teherã em 1943, onde discutiram estratégias para derrotar a Alemanha nazista e fortalecer a aliança entre seus países durante a Segunda Guerra Mundial. A reunião teve grande importância para a tomada de decisões cruciais que afetaram o curso da guerra e a formação do pós-guerra. Mamoru Shigemitsu, o ministro das Relações Exteriores do Japão, assina a rendição do país às forças aliadas em 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Mergulhar na história do Velho Oeste. Assista a este vídeo incrível que apresenta fotos raras e fascinantes que irão te transportar para outra época, com imagens impressionantes de cowboys, índios e muito mais. Não espere mais. Clique agora e desfrute desta jornada no tempo como nunca antes.